E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Agora nós estaremos resolvendo a questão 149 da reaplicação do Enem 2021, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a questão. Ela diz o seguinte: um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular, com 50 metros de largura e 240 metros de comprimento para o plantio de mudas. Seguindo recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano, no formato retangular, com 100 metros de comprimento por 200 metros de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando-se as mesmas recomendações técnicas, ou seja, naquele mesmo retângulozinho de 10 por 20. Aí diz assim: com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais, a palavra-chave aqui, né, pessoal? Eu quero a quantidade de mudas, mas a quantidade de mudas a mais é de quanto? Então, quantas mudas eu consigo plantar agora que eu não conseguia antes? Então, são duas situações aqui, né? Vamos pensar no terreno antes. O terreno antes, ele tinha medidas de 50 metros por 240 metros. Agora, vamos pensar no terreno depois. O terreno depois, ele tem 100 metros por 200 metros, ok? Então é só, pessoal. Quando eu digo que em qualquer um dos dois terrenos eu vou plantar uma muda e ela vai estar no centro de uma região retangular, nenhuma outra muda pode estar ali dentro daquele retângulo, concorda? Então, se a gente descobrir quantos retângulos desses menores cabem no terreno, é a mesma coisa da gente descobrir quantas mudas cabem no terreno. Como é que eu vou fazer isso? Eu calculo a área do terreno e eu calculo a área ocupada por uma muda, que é esse retângulo de 10 por 20. E aí depois eu divido, porque eu vou ver quantas vezes o retângulo pequeno cabe dentro do retângulo grande. Quando eu quero ver quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, eu faço a divisão de uma pela outra, concorda? A única observação aqui é que o terreno está medido em metro, as dimensões. E a área ocupada pela muda, né, um retângulozinho que representa a muda, está em centímetros. Então, ou a gente deixa tudo em metro, ou a gente deixa tudo em centímetros, para poder comparar, tá? Eu vou fazer o que eu acho que a maioria dos estudantes faria, que seria transformar tudo para centímetro. Por quê? Porque se você transformar para metro, esse 10 centímetros vai ficar 0,1, vai ficar decimal. Eu acredito que a maioria das pessoas prefere não trabalhar com números decimais, tá? Então vamos transformar isso daqui para centímetro. 1 metro tem 100 centímetros. Então esses 50 metros aqui, quando eu multiplicar por 100, vai acrescentar 2 zeros. Então o 50 vai se transformar, na verdade, em 5.000. Então aqui eu vou ter 5.000 centímetros vezes o 240, eu também vou acrescentar 2 zeros, vai ficar 24.000 centímetros. Notem que essa multiplicação aqui que eu estou fazendo já representa a área do terreno, tá? Essa multiplicação aqui, ela já representa a área do terreno. O mesmo raciocínio eu vou utilizar para o terreno atual. O que era 100, quando eu multiplicar por mais 100, vai acrescentar 2 zeros. Então, o 100 vai ficar 10.000. Então, a gente vai ter 10.000 centímetros vezes o 200 também agora vai se transformar. E eu vou ter 200, quando eu acrescentar 2 zeros, vai ficar 20.000 centímetros. E aqui, novamente, essa conta aqui, assim como a anterior, também representa a área do terreno, tá? Como é que a gente vai achar a quantidade de mudas que eu posso plantar em cada terreno? A gente já viu que é dividindo a área do terreno pela área ocupada pela muda.
Então aqui eu já vou fazer a divisão pela área ocupada pela muda. Qual é a área ocupada por essa muda? É um retângulo cujas dimensões são 10 por 20. Então aqui eu vou ter 10 centímetros vezes 20 centímetros. E isso daqui já representa a área. Vou colocar assim, pessoal, a área da muda. Mas é claro que eu estou querendo dizer a área ocupada pela muda, tá? A área da região retangular que a muda ocupa, ok? Então vamos lá, o que é que a gente faz aqui? Sim, do outro lado vai ser a mesma conta. Concordo? Do outro lado aqui, eu vou dividir exatamente pela mesma coisa. 10 centímetros vezes 20 centímetros, porque ele disse que manteve, tá? Essas medidas aí. Então aqui em cima, ó, eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo, tá? O que era 5.000 ficou 500 vezes o que era 24.000 ficou 2.400. Só que eu ainda vou pegar esse 2.400 agora e dividir por 2. Então a metade de 2.400 é 1.200. Concorda? Então aqui você vai fazer 12 vezes 5, que é 60. Aí eu acrescento 2 zeros que são do 500, mais 2 zeros que são do 1.200. Então aqui a gente vai ter no total 600.000 mudas. Cuidado para você não querer marcar 600.000 aqui da letra C. Isso é a quantidade de mudas que eu tenho antes, não é o que aumentou. Agora vamos ver o que eu tenho depois. Bem, depois eu vou poder cortar o zero de cima com o zero de baixo e o zero de cima com o zero de baixo. O 10.000 passou a ser 1.000. Então agora eu tenho 1.000 vezes o 20.000 passou a ser 2.000. Só que esse 2.000 aqui de cima, eu ainda vou cortar com esse 2 aqui de baixo. E aí 2.000 por 2 é 1.000. Então aqui eu vou ter 1.000 vezes 1.000. Então 1 vezes 1 é 1. E a gente acrescenta 6 zeros agora, né? 3, 3. Então eu tenho na segunda situação 1 milhão de mudas. Cuidado para não marcar a letra D. Por quê, pessoal? Aqui a gente só quer o que aumentou, tá? Então aqui eu só quero a quantidade a mais. Bem, se eu tinha 600.000 e agora passo a ter 1 milhão, quantas eu tenho a mais? A mais eu tenho 400.000 mudas. Então a resposta correta aqui será a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Se tiver ficado alguma dúvida, posta nos comentários, tranquilo? Então, valeu e até a próxima questão. Abraço.